Você, desde o começo, você sempre teve uma certa alcunha, assim, entre aspas, aqui, de artista maldito, assim, marginal, né? Isso é uma coisa que, assim, é, é, você abraçou, você foi atrás disso, você abraçou, ou você não gosta dessa alcunha? O que você acha disso? Eu nunca me preocupei muito com. Sempre vão te rotular, né? Você sempre vai ser rotulado. Dos rótulos, eu acho esse o menos ofensivo, né? E quando eu fui, por exemplo, para a Companhia das Letras, alguns leitores meus mais antigos falaram, tipo, o cara se vendeu, não sei o que lá e tal. Eu acho que eu nunca fui tão maldito ou tão marginal quanto eu sou lá ou em qualquer lugar. Eu sou um pouco isso realmente, em essência. Eu tô, quer dizer, eu nem me preocupo com onde eu tô, eu não me preocupo, na verdade, eu não me preocupo com muitas formalidades e acho que isso me torna um pouco, me coloca um pouco nesse lugar, que é um lugar que não é desconfortável, né? De alguma maneira é um elogio isso, né? E você pode ter certeza, Lourenço. Não sei se você tem ciência disso, mas você tem muitos filhos aí. Eu me diria que eu sou um filho seu. O Cláudio, acho que é um pouco também, né, Cláudio? A gente bebe muito da sua fonte, né? E transforma para o nosso trabalho, mas é isso. Você acaba espalhando essa semente aí. Você tem ciência disso? Eu ouço um pouco disso, claro que me envaidece, me alegra, é incrível, por exemplo, esses trabalhos antigos que a Comic Zone tem publicado e que atraem um público muito jovem, sabe? Um público e é muito doido isso, é muito bonito você estar envelhecendo e tudo e continuar tendo uma voz que pode tocar alguém muito mais jovem, né? Isso eu acho muito bonito e se eu de alguma forma inspiro, né? Tem uma música que eu amo do Allen Ginsberg que ele tem uma frase que ele fala: obrigado, professor, por ter me inspirado a compor esse blues, né? Então, pô, se eu tiver, é lindo que eu inspire, assim como eu fui inspirado por tanta gente também, né? Falando em inspiração, fala aí pra gente algumas das suas influências. Algumas eu percebo, eu não sei se isso é diretamente, eu percebo que tem muito, principalmente seu trabalho de literatura, tem muita coisa de Plínio Marcos, Nelson Rodrigues. Não sei se você bebe isso conscientemente. E que mais? Que mais você tem de inspiração, tanto para literatura quanto para quadrinhos também? Eu me inspiro muito na música. A música é uma coisa que me inspira muito, né? Me traz algumas sensações que eu quero tentar reproduzir quando eu estou escrevendo. Por exemplo, a música me emociona de uma forma. Então, eu quero que em algum momento que eu estou escrevendo, eu chegue numa emoção parecida através do meu trabalho, através da minha escrita. Assim. Claro que eu acho que Nelson Rodrigues, não é nem o Nelson Rodrigues, né, mas ele é meio um Freud do comportamento moral que nós vivemos e reprimimos e tal. Então, acho que ele escancara muita coisa que que todos vivem, né? Principalmente em relações familiares ou em relações próximas, e se sente um doente por sentir aquilo, né? E aí, de repente, você vê que alguém é alguém que te conforta de alguma maneira, né? Eu acho que Plínio Marcos era alguém que eu gosto e que eu tenho muita restrição também. Mas acho que minhas influências são. Eu acho que as minhas grandes influências, as minhas primeiras reverências brasileiras, assim, sem dúvida, é Augusto dos Anjos e Machado de Assis. Eu acho que tem a Luiz de Azevedo, tem muita gente ali, mas esses dois, para mim, são muito importantes. E, claro, que eu tenho muita influência. Kafka, para mim, é fundamental, assim, foi fundamental no meu pensamento, na minha leitura, na minha escrita. Dostoiévski foi uma coisa também muito importante. Eu acho que tem muitos autores. E como eu, além de ser um autor, um escritor, eu sou um leitor. Eu sigo descobrindo coisas incríveis que me. Não sei,
Mais do que me influenciar na literatura, o que eu procurava era conforto, de alguma maneira. Eu não tento copiar, por exemplo, eu acho que eu tenho uma influência do Vonnegut, mas eu tenho, antes de conhecer o Vonnegut, quando me falaram, o Antônio Prata me falou que eu fui ler, eu falei, nossa, é muito parecido, mas eu nunca tinha lido. Mas outros leram, e eu li outros que leram, então eu acho que também tem essa teia. Então, é tão bonito que eu inspire e que vocês continuem a tecer isso, né? E Burroughs, assim, para você, qual a importância para sua... Burroughs foi um desses... umas trincadas na cabeça, assim. Burroughs hoje, a minha relação com ele é um pouco mais distante, mas numa época, principalmente um ano antes de eu fazer Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, mais ou menos 2006, que foi quando eu realmente me encontrei com Burroughs. Eu tinha tido uma tentativa de ler e de assistir na juventude e não gostei. E teve um momento que aquilo me bateu de um jeito que deu estalo, né? Tem um santo, né? Tem uma história super bonita de um santo, um cara, ele não era santo ainda, ele era um padre, ele está rezando, ele queria iluminação, e a cabeça dele vai... Aí vem o estalo, né? O Burroughs foi um estalo na minha cabeça, assim, um doce. E de quadrinhos, assim, a parte visual, o que te influenciou? Quadrinhos, Druillet, Philippe Druillet foi um cara que, quando eu vi a primeira vez, ele tem um álbum que chama, acho que A Noite, se não me engano, que ele está fazendo ele fazia várias histórias de ficção científica e tal, e no meio dessa história a mulher dele começa a morrer de câncer. E ele começa a colar umas fotos dela no meio da história, e tem abre com uma carta aos médicos, que é maravilhosa. Ela morre durante o processo dessa história, e ele vai colando essas fotos, e aquilo vai misturando numa história que ele já tinha, né, que acho que tem a ver com o que a gente planeja e o que a gente vive, né? A gente planeja, projeta tanta coisa. Então, essa história do Druillet, e um cara que o Elovitch gosta muito e já emulou muito, de uma forma muito impressionante, Richard Corbin também, era outro cara. E Druillet, você falou, eu estava desenhando o Druillet com a minha filha, deixa eu ver onde que aparece aqui. Olha só, eu vi essa imagem, caramba, eu vi isso domingo eu sentei para desenhar, domingo, feriado, sei lá. Incrível. Sentei para desenhar com ela e ela começou a desenhar umas paradinhas lá e eu peguei um do Druillet para relembrar. Não, tinha o Will Eisner, que eu já conhecia antes, através do meu pai. Mas Munhoz, para mim, é um cara monstruoso. Assim, conhecer Brecht, tem Michelangelo Prado, aquele maravilhoso, puxa vida, Carlos Nini. Não, tem coisas incríveis, assim. E agora, muita coisa sendo reeditada. As editoras estão fazendo um trabalho incrível aí de publicar esse pessoal, Torpedo, tudo isso, incrível. Crepax, você gosta? Eu gosto muito de Crepax. Eu amava Crepax. Eu não gostava que falavam que meu desenho era muito parecido com o dele, eu não queria que meu desenho parecesse com o dele. Não acho que pareça, não. Mas eu ouvia muito isso, e eu não gostava de ouvir porque eu não queria parecer o Crepax. Com ninguém. Mas eu amava, gostava muito, muito. Teve uma história dele quando eu tive um problema na cabeça, numa época. Eu estava lendo uma história dele que é ele... é muito louca essa história. Que é ele e o Fellini, eles vêm para Manaus. Eu não lembro como chama, é um quadrinho longo, saiu pela aquela do Sul. Caramba, eu estou errando. LPM, né, que publicava os quadrinhos. Eu não lembro esse quadrinho, mas era eu fiquei meio doido lendo aquilo. O Crepar, eu nem sei se se fala Crepar ou Crepax. Crepa também é. Mas nossa, é um que mexe com deve ser Crepô, na verdade é Crepô. Tem um também que, não sei se você conhece, me lembra um pouco, não que seja, mas o estilo me parece um pouco do Graham Ingalls também, sabe, da IC Comics dos anos 50,
Me lembra o seu estilo meio anamórfico, assim, os personagens meio. Me lembra um pouco, mas talvez seja coincidência, assim. Não, é que eu não. É claro, eu, quando era menino, tinha uma coisa incrível, porque eu nunca fui ligado em super-heróis, só quando eu era pequeno. Não, é da IC, é IC, não é a DC. A IC é aquele do Tales from the Crypt, por exemplo. Sabe? Entendi, DC. É. Nem sei o que, nem sei o que você está falando. Pois eu te mostro. Você sabe, né, Cláudio? Quadrinhos de terror. De terror, dos Tá. anos 50. É. Claro, não, claro. Com certeza eu devo conhecer, não de nome, e com certeza isso me influenciou, porque eu tenho foto, além do quadrinho de terror, com 4 anos de idade. Eu amava terror, então amava os quadrinhos do Mojica, do Zé do Caixão e tudo.